E aí, belezinha? Boa noite, como é que vocês estão? Gente, hoje nós vamos falar sobre o que não pode faltar no estudo técnico preliminar, o famoso ETP na Câmara Municipal. Para quê? Para evitar multa em Tribunal de Contas, certo? Sou professora Merielle Clemente, do Licita Clube, e é um prazer gigantesco estar aqui com você hoje, numa bela quarta-feira, para falar sobre isso, né? E eu gostaria que você colocasse aí, você que está assistindo ao vivo, que você colocasse de onde você está assistindo. Estou vendo aqui, ó, que o Raimundo Aldo já está online aqui. E aí, Raimundo, tudo bem? Como é que você está? Bom, vamos lá. Deixa eu explicar para você, antes da gente adentrar no nosso conteúdo. Essa é uma live de aquecimento para o nosso evento Semana Dispensa para a Câmara Municipal. Eu sou professora Merielle Clemente, né? E eu quero te convidar para se inscrever nesse evento. Você que já se inscreveu, lembre-se, e você que não se inscreveu também, lembre-se de entrar no grupo de WhatsApp, porque nesse grupo de WhatsApp serão enviados os materiais das aulas. Todas as aulas estão aí com um e-book, né? Um e-book bem legal para você poder guardar, consultar posteriormente. Esse material foi feito com muito carinho para você, inclusive hoje tem material da aula também. Então já se inscreva para você não perder esses materiais e os avisos da aula, certinho? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ó, o pessoal já colocou aí o link, né? É www.licitacâmaras.com.br. Você vai se inscrever para esse evento. Ah, evento com certificado, viu? E eu quero que você participe, que além de agregar mais conhecimento para suas atividades aí na sua Câmara Municipal, você ainda vai ter um certificado para você incluir aí no seu currículo, certinho? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e vamos que vamos. Bom, tô vendo aqui, ó, a Suzana tá aqui também, Curaçá, Pará, Maria do Socorro, boa noite, Maria, Igaporã, Bahia, olha só, tem gente de muitos lugares aqui, ó, Santa Teresa do Tocantins, o Nazareno, tudo bem, Nazareno? Boa noite, Brejão, PE, a Elaine, né? A Fabiana também está aqui. Boa noite. Bom, gente, vamos falar sobre coisas que não podem faltar no ETP e que isso vai te ajudar a mitigar riscos de multa, certo? O estudo técnico preliminar, vamos seguir o raciocínio aqui, tá bom? Para quem também, eu gosto de começar as aulas trazendo uma parte mais introdutória um pouquinho, porque talvez você seja aquela pessoa que acabou de cair de paraquedas nas licitações e está aí perdido, não sabe por onde começar, não sabe nem do que se trata esses processos, né? Com a 1433, muita gente foi nomeada e muita gente se encontra nessa situação sem nunca ter trabalhado. Mas também existem aquelas pessoas que já tinham uma grande experiência no 8.666, quando se torna obrigatória a utilização exclusiva da 1433, que vira a chave, o que acontece? A pessoa também fica insegura, fica com medo, fica perdida, né? Fica mais ou menos igual quem acabou de cair de paraquedas, não é verdade? Então, por isso que eu gosto de começar as nossas aulas, as nossas lives, falando sobre a parte inicial, né? Primeiro, que bicho é o ETP? O ETP é o estudo técnico preliminar que serve para estudar soluções de mercado, para analisar a viabilidade técnica e econômica daquelas soluções. Perdão, gente. Gente, vamos beber água.
bebam água, porque a gente já tem muita pedra no caminho, não precisa de pedra nos rins, né? Bom, como eu dizia, o estudo técnico preliminar, ele é um documento que serve dentro do processo de contratação, do processo licitatório, para analisar a viabilidade técnica e econômica da solução escolhida. E ele serve também para escolher a solução de mercado que vai ser contratada, que vai ser licitada e que supre aquela situação, aquela demanda, aquela necessidade do seu órgão público, da sua Câmara Municipal, da sua prefeitura, da sua autarquia, né? De você aí que precisa utilizar a 1433 nas suas contratações. Dito isso, o estudo técnico preliminar está previsto na Lei 1433, lá no artigo 18, parágrafo 1º, traz os elementos, né, os requisitos que devem constar no estudo técnico preliminar. E no parágrafo 2º diz que os 13 elementos que estão previstos no parágrafo 1º, desses 13 elementos, tem os obrigatórios. E quando um elemento não é obrigatório, você não precisa desenvolver ele a princípio, você não precisa desenvolvê-lo, mas você precisa justificar por que você não está utilizando. Seja com não se aplica, se você tiver certeza que realmente não se aplica, e se você, ou você colocar, olha, esse aqui não vai se aplicar nesse caso por causa disso, disso e disso, certo? Então, esse é as considerações iniciais e as informações iniciais que você precisa entender a respeito do estudo técnico preliminar, ok? Seguindo aqui, o que acontece? Quando a gente trabalha na administração pública, quando você trabalha com contratações públicas, o que acontece? Existem os órgãos de controle externo, né? Existe o órgão de controle interno, né? A controladoria aí da sua Câmara ou da sua prefeitura, autarquias também, às vezes, possuem, né? Controladorias próprias ali dentro da sua estrutura ali, mas o que acontece é o seguinte: você precisa prestar atenção nesses elementos do ETP, porque já tem decisões de órgãos de controle externo, né, que aí são os tribunais de contas, aplicando multa por causa de falhas no ETP. E se um tribunal aplica uma multa e aponta falhas no ETP, nós, enquanto trabalhadores, né, licitadores, nós, enquanto pessoas que trabalham na administração pública, nós fazemos o caminho inverso, que é o quê? Aqueles apontamentos dos tribunais de contas, a gente aprende com eles para não errar, né? E para fazer conforme essas orientações, certinho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ó, quem tiver no Instagram, se cair, corre pro YouTube, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat aqui, ó, tô vendo aqui a Luísa, tudo bom, Luísa? Elaine, a Luísa da Câmara de Juazeiro do Norte, seja bem-vinda, Luísa. O Davi tá aqui também, o Naldo, Ribeirão de Josenópolis, Minas Gerais, você é vereador. Naldo, parabéns por estar aqui, viu, assistindo a nossa live, porque é muito interessante, é muito legal, nós ficamos muito felizes quando nós vemos os vereadores assistindo e gestores, prefeitos, enfim, é um prazer ter você aqui buscando conhecimento, certo? Estou vendo aqui a Rose de Rondônia,
Lucas Lima, de Maceió, sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui Anselmo, Darlan, Lid, Eliana, ó, tem uma galera aqui, Ezequiel, tudo bom, Ezequiel? Marcilene, Ronaldo, ó, o Anselmo tá falando aqui, ó, vamos deixar likes. É isso aí, gente, ó, todo mundo clica no joinha aí, ó, para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Obrigada, viu, Anselmo? Ângela, eu já tava esquecendo de pedir para vocês deixar o joinha. Vamos deixar o joinha aí, gente. O que custa? Né? Bom, vamos lá. Voltando aqui na nossa conversa aqui, ó, a minha social media que tá acompanhando aqui, tá aqui, ó, ela é de Rondônia também, ela tá aqui toda empolgada, que ela viu aqui que tem gente de Rondônia, ela tá aqui, esse é meu país, Rondônia. Tá toda feliz aqui porque tem gente de Rondônia. Bom, como eu dizia anteriormente, quando você vê um apontamento do Tribunal de Contas, uma jurisprudência, uma orientação, você, se for uma pessoa que tem uma habilidade de conhecer e fazer, né, que são as habilidades do nosso método de ensino, uma habilidade de conhecer, você vai lá e estuda aquele apontamento, aquele acordo. E aí, se você tem a habilidade de conhecer e aí você pega ela e junta com a sua habilidade de fazer, quando você vai fazer um processo, você já fica de olho naquelas orientações e faz o seu processo em conformidade com aquelas orientações para você não ficar levando multa, tá bom? Então, é assim que a coisa funciona. Mas vamos lá. Olha só. Esse e-book aqui você vai receber no grupo de WhatsApp, certo? Tá bem legal. O que acontece? Vamos falar um pouquinho a respeito de multas. Você sabe de onde surgem as multas, onde estão previstas as multas que são aplicadas aos agentes públicos, né? E aí são tanto os agentes públicos, os servidores que estão trabalhando em alguma função que é aplicável multa, né? Que pode-se correr o risco de aplicar multas, né? Como quem trabalha com as contratações, quem trabalha com as licitações, ou, por exemplo, um vereador, né? Um presidente de câmara, um prefeito, né? Sabe de onde vem isso? De onde vem esses bichinhos? Essas multas, elas estão previstas geralmente nas leis orgânicas dos tribunais de contas, tá? E aí, ano a ano, elas costumam ser atualizadas, costumam ter esses valores atualizados. E aí, o que acontece? Quando chegou a 14.133, no artigo da 14.133, que remete lá ao Código Penal, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Esse artigo aqui, ó, esse artigo bem aqui, né, que está lá no artigo 178 da 1433, que foi lá e mexeu lá no Código Penal, ele prevê o seguinte, o 337-P do Código Penal, ele fala que a multa nos crimes previstos, né, nos crimes nos crimes de licitação, ela não pode ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratações diretas. O que isso significa? Significa o seguinte, que na seara, presta atenção, na seara administrativa, que você vai responder caso o seu ETP esteja errado, você vai responder lá no Tribunal de Contas. E aí a lei orgânica vai estabelecer, junto com as resoluções, junto com os normativos internos desse órgão, desse Tribunal de Contas, vai estabelecer o valor dessa multa. Porém, você ainda pode responder lá
no Código Penal, que aí você já vai responder lá no judiciário, vai responder um processo lá no judiciário. E aí, essas contratações, elas não podem ser menores do que 2% do valor do contrato. É assim que surgem as multas. Lógico, você vai responder um processo, direito contraditório, ampla defesa e tudo mais, certo? Mas hoje aqui nós vamos falar como o estudo técnico preliminar pode te ajudar, à luz da 1433, pode te ajudar a não correr esses riscos, certo? Então, vamos falar sobre o ETP. E eu vou te mostrar um estudo de caso, tá? Aqui do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que é o acórdão, esse acórdão bem aqui, este acórdão bem aqui, que é o acórdão 379. Não se preocupe, tá? Você vai ter acesso a esse material e você vai poder pegar até o link para o acórdão para você ler certinho. É o acórdão 379, não, 879 do TCE Goiás, o acórdão 879 do TCE Goiás, 2023, e esse acórdão ele fala o seguinte, que os estudos técnicos preliminares, a primeira coisa, ele traz 3 orientações, tá? Ele traz 3 orientações que são orientações muito importantes. Primeira coisa, que os estudos técnicos preliminares, eles não podem ser pro forma. O que isso significa? Trocando em miúdos e usando uma linguagem muito descomplicada para você entender aí, um estudo técnico preliminar, ele dentro do processo, ele não pode ser apenas para encher linguiça. É isso que quer dizer de uma maneira simples, descomplicada para você entender. O estudo técnico preliminar, ele tem a sua função dentro do processo de contratação, dentro do processo licitatório, e ele não pode ser pro forma. Ele não pode estar ali simplesmente por mera formalidade, simplesmente para cumprir tabela. Ele tem a sua razão de existir, certo? Que eu falei lá no início da nossa live, que observar a questão da melhor solução para aquele problema e a sua viabilidade técnica e econômica, certo? Então, primeira coisa. E aí, ó, dica de ouro, anote isso. Quando você for fazer o seu ETP, senta com o problema e elabora o seu ETP da forma que ele deve ser feito. E não simplesmente, nossa, eu preciso desse documento aqui, eu vou fazer ele aqui porque ele é obrigatório estar dentro do processo, eu vou fazer ele aqui só para cumprir tabela. Isso pode acarretar riscos lá na análise que o Tribunal de Contas vai fazer dos seus processos, e não se engane, gente, eles fazem. Você vai estar correndo risco de multas, certo? Então, o seu estudo técnico preliminar, ele tem que ele tem que ser realmente elaborado. Não é só para cumprir tabela, não é meramente por formalidade, não é pro forma. Um outro ponto que precisa ter no estudo técnico preliminar, é uma outra orientação que o Tribunal de Contas traz é sobre a questão da pesquisa de preços, tá? Esse aqui vai um pouquinho além do estudo técnico preliminar, que é o seguinte, no estudo técnico preliminar, a gente sabe que para você ter uma análise de viabilidade econômica, o que você precisa saber? Você precisa saber o valor daquela solução. Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito.
Tanto é que o valor estimado da contratação no ETP é um dos itens obrigatórios, é um dos itens que você não pode simplesmente justificar. Ele tem que estar lá, ele é obrigatório conforme o parágrafo 2º do artigo 18. Uma das situações que são muito eficientes para se utilizar, para fazer essa pesquisa de preço simplificada para o ETP, é observar contratações semelhantes da administração pública, tá bom? Lá no seu ETP. Essa informação também pode compor a sua pesquisa de preços para estabelecer o valor estimado da contratação, mas isso é uma outra etapa do processo, é uma outra conversa para um outro momento. Inclusive, se eu fosse falar tudo aqui para vocês, a gente gastaria aí a noite toda, porque a gente tem, na formação prática, em licitações e contratos, a gente tem um módulo inteiro só de pesquisa de preços, então são várias horas de aula só de pesquisa de preço, aulas práticas de pesquisa de preço, explicando item a item, cada um daqueles ali do artigo 23, tá? E ensinando também a fazer relatório de pesquisa de preço. Bom, mas deixa eu beber água aqui. Voltando na estimativa de preço do ETP, uma das coisas que você pode utilizar, um dos parâmetros lá do artigo 23, é contratações anteriores da administração pública com objetos semelhantes. E aí, esse acórdão, ele fala assim, veja bem o que esse acórdão fala, presta atenção nisso. Esse acórdão, ele diz que, no caso de pesquisa de preço, tá? De pesquisa de preço, não necessariamente precisa ser no ETP quando você vai utilizar contratações semelhantes, tá? Pode ser lá no seu valor estimado também, porque se aplica também. Esses contratos ou atas de registro de preço, esse documento que você vai utilizar para trazer essa informação, ele tem que estar, o objeto dele tem que estar o mais próximo possível, daquela solução que você está analisando. Veja bem, compra de caneta, aquisição de caneta. Aquisição de caneta, é fácil? É fácil, né? Prestação de serviço. Prestação de serviço é mais complicado um pouco, porque tem que ter toda uma análise, né? Porque, geralmente, quando se é uma prestação de serviço, costuma ter uma relação com uma característica um pouco mais personalizada conforme a realidade da sua câmara, né? Um pouco mais personalizada, né? A prestação de serviço. Então, às vezes, por exemplo, contratação de sistemas, né? Contratação de sistemas. Você observa, por exemplo, a contratação de um sistema, um determinado sistema para um órgão público diferente de Câmara Municipal, pode ser que seja diferente. Ah, não, eu vi uma contratação de um sistema para a Câmara, eu quero contratar um semelhante aqui. Olha, veja bem, se a Câmara X, se a Câmara X tem lá uns 20 servidores, né? O sonho da maioria das pessoas, porque Câmara a equipe enxuta, né? Vamos supor que a Câmara X tem 20 servidores, serão 20 acessos, o pessoal do sistema dando suporte para essa galera toda. E aí na sua Câmara tem 5. A questão de suporte, o trabalho de suporte, o trabalho de acesso, então tem uma pequena diferença aí. Então isso tem que ser analisado, certo? Na pesquisa de preços, quando você vai observar. Por quê? O objeto, quando você vai utilizar essas contratações anteriores para fazer pesquisa de preços, tanto no seu ETP quanto lá na pesquisa de preços, ele tem que guardar a maior semelhança possível. Sabe por quê?
porque senão pode ser que aquela informação, aquele valor não está condizente com a solução que você está apontando no seu ETP, certo? Então, tem que observar essas peculiaridades. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi apontado nesse acórdão do TCE Goiás, e aí a gente não é bobo nem nada, a gente aprende com ele, não é verdade? A gente não comete esse erro, porque a gente já viu que existe essa possibilidade de erro, certo? Então, isso vai te ajudar a evitar multas, porque esse já foi um apontamento de um tribunal de contas estadual do país, ok? Vocês entenderam até aqui? Vocês estão me entendendo? Descomplicou? Coloca aí, ó. Descomplicou. Para eu ver se vocês estão prestando atenção. Elaine é de Pernambuco, né? Elaine deu uma gaguejada aqui. Obrigada. Ó, tô vendo aqui a Ângela, Nova Era, Minas Gerais. Abraço da Câmara Municipal de Brejo Santo, Ceará. Eduardo. Ô, Eduardo. Um abração também aí para vocês todos. Câmara Municipal de São Francisco Itabapoana, Rio de Janeiro, Ezequiel. José Dantas, Câmara Municipal de Brejo Cruz, Paraíba. E aí, José, tudo bom? Robert, tô vendo aqui, ó, o Homero. Boa noite, Homero. Ó, tô vendo aqui o pessoal colocando aqui, ó. A Ângela falou que descomplicou, o Fábio também, Maria do Socorro, descomplicou, é isso aí. É isso aí. Ó, enquanto eu vou falando aqui, agora eu vou falar do terceiro ponto que o TCE apontou, para a gente tomar cuidado com eles nos nossos ETPs, para a gente não correr risco de multa, tá? Eu quero que vocês coloquem aí, agora, o seu momento ahá, tá? Seu momento ahá. O que é o momento ahá, professor? Deixa eu explicar. Momento ahá é aquele momento em que você compreende um conceito, compreende uma ideia e a sua cabeça faz assim, ó, bum, explode. E você fala assim, ahá, é isso, eu entendi, então é isso. E aí aparece uma lâmpada assim na sua cabeça, tá? Esse é o momento ahá, certo? Então, eu quero que você já vai colocando aí, ó. Tô vendo aqui o Sebastião Aparecido, tá ao vivo. E aí, Sebastião, tudo jóia? Então, vai colocando aí. Se tiver perguntas também, pode colocar, que daqui a pouco eu vou responder, tá? Eu vou só falar aqui agora o terceiro ponto para vocês, tá bom? E aí eu venho para as perguntas e para ver os momentos legais de você. Eu tô vendo aqui Débora Garcia, não sou de Campos, sou de prefeitura, mas sempre assisto, muito bom. Ô, Débora, olha só, deixa eu te falar, tem conteúdo, eu não sei se você já está no Licita Clube, mas tem conteúdo, tem muito conteúdo de prefeitura também no Licita Clube, viu, Débora? Então, corre lá e aproveita, www.licitaclube.com.br, certo? Bom, voltando aqui, no terceiro, um terceiro ponto, que esse é bastante polêmico, tá? Esse é bastante polêmico, esse terceiro ponto que eu quero falar com vocês, ele é bastante polêmico, que é uma coisa que eu tenho visto em vários editais, tá? E também, principalmente os editais de licitação, né? Aparece também lá nos termos de referências das dispensas, das contratações diretas, e isso aparece porque o povo faz um copia e cola
que misericórdia. Eles vão lá nos modelos da AGU, que são bons modelos, tá? Não são modelos ruins, são modelos excelentes, só que são modelos pensados para o governo federal, né? Com todos os regulamentos, com toda a realidade do governo federal. Não são regulamentos específicos para a Câmara Municipal, nem para a Prefeitura, nem para fundações, autarquias municipais, estaduais. E digo mais, não são específicos nem para órgãos estaduais, certo? E aí, se você faz um copia e cola, se você costuma fazer o copia e cola, você já deve saber que muitas vezes você passa o olho ali e acaba deixando algumas coisas e acaba pulando algumas coisas e hora que você vê já foi publicado. O que o TCE apontou nesse acordo? Uma das coisas, tá? Nesse e-book tá lá o link para o acordo, você vai ter o e-book todo bonitão que o pessoal do design fez. Tá muito bonitinho. Bonitinho não, bonitão. Bonitinho é feio arrumadinho, né? Gente, eu converso com vocês parecendo que vocês estão na sala da minha casa. Eu vou te falar um negócio, viu? Intimidade com vocês eu acho que eu já tenho, tá? Eu começo a reconhecer vocês pelos nomes quando vocês aparecem, sabe? O TCE, ele apontou o seguinte, ausente regulamento interno que vede ou impeça a participação de interessados reunidos em consórcio, a vedação de consórcio entre licitantes sem motivação adequada é potencialmente restritiva à competitividade. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir? A Lei 14.133 permite, tá? Ela permite que em licitações, vamos supor que você vai construir um prédio aí na sua Câmara Municipal. Nossa, professor, olha, nós vamos reformar, nós vamos construir um prédio novo, nós vamos construir um auditório top das galáxias, né? Então, nós vamos fazer uma obra grande aqui na nossa Câmara, né? E aí, gente, obra grande depende do contexto, né? Depende do contexto. Se a gente está falando de um município, uma obra que é pequena para o governo federal, para nós do município é grande, né? Então, depende do contexto. Nesse seu edital de obras, por exemplo, se você vedar a participação de empresas em consórcio e você não tiver um regulamento ou uma motivação, você pode estar restringindo a competitividade. É isso que o acórdão está falando. Vou explicar um pouquinho como que funciona o consórcio. O consórcio é assim. O Darlan quer fazer uma obra, né, Darlan? Quer fazer uma obra aí na sua Câmara. E aí, o Darlan tá lá fazendo o processo, né? E aí publicou o edital, e aí os licitantes, por exemplo, 2, 3 empresas podem se reunir em consórcio entre si e vir disputar o certame lá da obra lá na Câmara do Darlan, certo? Eles podem fazer dessa forma. Isso é o que está previsto na 14.133. Só que o Tribunal de Contas aqui está falando, trouxe orientação que se você não tiver aí na sua Câmara ou na sua Prefeitura, se você não tiver aí no seu órgão público um regulamento que veda essa organização, essa participação dessas empresas organizadas em consórcios nos seus certames, você tem que ter uma motivação, ok? Onde é o melhor lugar para você colocar essa motivação?
no estudo técnico preliminar. Porque é no estudo técnico preliminar que você está ali analisando essas soluções. Se você não coloca ela no estudo técnico preliminar, ela vai ter que estar no mínimo, no seu termo de referência, ok? Mas veja bem, preste atenção nisso. Dica de ouro, momento dica de ouro. Anota isso aí. O seu termo de referência, o seu projeto básico, ele é fundamentado, ele é embasado em quê? Em quê? Responde aí para mim. Pergunta de professor agora. Você sabia em que o seu termo de referência, o seu projeto básico, ele é fundamentado, ele é embasado? Lá no estudo técnico preliminar. Então, se no estudo técnico preliminar não tiver nenhum apontamento que gere essa motivação lá no termo de referência, por exemplo, então você não pode simplesmente tirar das vozes da sua cabeça e vedar a participação de empresas consorciadas no seu certame. Você entendeu isso? Então, no estudo técnico preliminar, é um bom momento para você trazer essas situações ou trazer, gente, todos os elementos, toda a realidade que é a solução de mercado, e aí depois no ETP vai ter uma fundamentação para vedar essa participação, tá? Lembrando que o processo ele tem uma ordem, né? O processo são atos concatenados para atingir o objetivo. O que quer dizer isso? Atos concatenados. Um depende do outro, tem uma sequência lógica e um depende do outro, certo? Então, essas situações devem ser observadas. Professora, tem mais coisa? Tem mais coisa, mas você vai se inscrever no evento, você vai entrar no grupo de WhatsApp, você vai pegar esse e-book que minha equipe deve estar enviando amanhã, vamos só dar um tempinho para você já entrar no grupo de WhatsApp, se inscrever, entrar no grupo de WhatsApp, e lá tem um link para você ter acesso a esse acordo inteiro para você ler. Foi um acordo muito redigido de uma forma muito clara, muito pedagógica, então vale a pena ler esse acordo, certo? Então você já vai fazer isso aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, interagir com vocês no chat agora, porque nós já estamos finalizando aqui, né? Mas deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O Júnior de Paulo dos Ferros, Rio Grande do Norte. E aí, Júnior, tudo bom? José Almeida de Mello, vereadora de Largatos, Sergipe? É Sergipe, né, Marlene? Ô, Marlene, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz quando eu vejo vereadores, presidentes de Câmara, quando eu vejo prefeitos participando. Eu fico muito feliz mesmo. É sinal que os tempos estão mudando. Não é só a equipe técnica que está preocupada em obter conhecimento. Isso merece parabéns, viu? A Marlene e o Naldo, que estão aí assistindo a gente. Reginaldo de Varjota. Reginaldo, eu já conheço o Reginaldo. De outras aulas aqui, ó. A Cleo Castro. O Naldo aqui descomplicou. Cleo, acho que é Cleo, né? Cleo Castro. Não é de Câmara, né? Fico feliz também de vocês estarem aqui. Mas essas orientações valem não só para a Câmara, tá? Vale para os outros órgãos públicos também. Outros licitadores aí. Gente, tem algum Licita Clubber aqui? Tem alguém aqui que já é do Licita Clube? Coloca assim, ó, eu sou. Coloca assim, ó, hashtag eu sou. Deixa eu ver se você já é do Licita Clube. Tomé. Bem-vindo, Tomé. Sou do Rio de Janeiro, a Silvia. Tudo bem, Silvia? Oriximiná Oliveira. É o Tomé, né? Estou imprimindo e montando uma pasta com esses e-books. Olha aqui, ó. A Ângela já está aqui, ó, fazendo uma pasta com os e-books. Está imprimindo e fazendo uma pasta com os e-books, ó. Muito bom. Muito legal. O Carlos está aqui falando, aí fala bonito, hein?
Você viu, o Carlos? Falei igual advogada. Ô, gente, ó, eu sou advogada também, viu? Sou professora de licitações e sou advogada também. Tá vendo aqui, ó, o Carlos é do Licita Club, eu sou também a Ângela. Ô, Ângela, muito legal. Sebastião tá aqui, Rivaldo, Lagoa do Sítio, Piauí. Seja bem-vindo, José Rivaldo. José Rivaldo falando aqui que eu falo bonito mesmo. Gente, vocês vão me deixar envaidecida desse jeito. Pensa, eu, uma goiana que ama comer piqui, vocês falando que eu falo bonito. Ah, eu vou ficar toda inchada desse jeito. Pessoal, lembre-se de se inscrever na nossa semana dispensa para câmaras, que essas lives de agora, dessa semana, da semana que vem aí, são lives de aquecimento, tá? Para a gente já chegar lá acelerados para aproveitar ao máximo esse evento, tá bom? Então, eu aguardo vocês no nosso evento Semana Dispensa para Câmaras Municipais. Esse evento, ele é muito importante para quem trabalha em Câmara Municipal, mas também a gente vai falar sobre dispensa de licitação. Se você trabalha em outro órgão público, participe também, porque você pode acontecer de você estar lá assistindo as nossas aulas e você ter momentos arras, né, que poderão ser aplicados aí no seu órgão público. Então, estão todos convidados, estão todos convocados para se inscreverem no nosso evento Semana Dispensa para Câmaras e eu aguardo vocês lá. Ó, muito bem explicado. Obrigada, viu, gente? Estou muito feliz com o feedback de vocês aí. Hoje faltou falar, vou tomar água porque é melhor encontrar. Eu falei, Ângela, ó, bora tomar água, porque é melhor encontrar uma pedra no caminho do que uma pedra nos rios. Tem uma outra versão também, viu, Ângela? É assim, ó, bora tomar água, porque a gente já tem muita pedra no caminho, não precisa de pedra nos rios também. Tem duas versões, viu, Ângela? Ó, o Nazareno trouxe aqui uma pergunta muito interessante. É o seguinte, professora, mesmo em um processo de dispensa exigido ETP, TR ou projeto básico, basta um, certo? Nazareno, tem uma situação que a gente tem que observar, tá? Você precisa regulamentar no seu órgão municipal o estudo técnico preliminar e nesse regulamento vai trazer as possibilidades de ele ser dispensado, tá? E de ele ser facultativo, certo? O que eu costumo orientar lá nas consultorias, nas capacitações continuadas que a gente faz lá na Delta, nas aulas do Cita Club também, enfim, que eu costumo orientar. A gente, sempre que você for fazer, principalmente serviços, tá? Serviços, contratação de serviços. Eu sempre sugiro que se faça um estudo técnico preliminar. Por quê? Porque serviço tem que ter um escopo muito bem detalhado, estabelecido, né? E aí, aquele momento que você pega o documento, o estudo técnico preliminar ali, e aquele momento de você pensar a contratação, de você estudar essa contratação, você tem possibilidade de enxergar algumas coisas e enxergar também se esse serviço já foi prestado anteriormente, de você fazer um levantamento dos problemas do contrato de prestação de serviço anterior. Vale para todas as contratações, tá? Por exemplo, prazo de entrega no fornecimento, né? O prazo de entrega era de 48 horas úteis e sempre atrasado. Poxa,
provavelmente esses 48 horas úteis não é o suficiente para o mercado te atender, né? Então, no estudo técnico preliminar, você tem a possibilidade de ver os perrengues lá. Agora, se o seu regulamento, ele prevê que pode ser dispensado o ETP na dispensa, você pode dispensar, ficou, até rimou, né? Você pode dispensar ele sim. Você, se ele é facultativo, você pode optar por não fazer o estudo técnico preliminar, ok? Mas veja bem, como o termo de referência e o projeto básico, eles são embasados lá no estudo técnico preliminar, ou documento de formulação de demanda, ali, né, lá no estudo técnico preliminar, se tem algumas informações que tem no termo de referência, que se você não tiver o estudo técnico preliminar, você vai ter que desenvolver ela no termo de referência, tá? Então, assim, basta o termo de referência ou o projeto básico ali, né? Sim, mas eu sempre gosto de frisar esses detalhes por causa de situações assim, que às vezes você fazer um estudo técnico preliminar te ajuda no seu processo, né? E ainda pode ali fundamentar, motivar diversas situações no seu processo, que aí depois vai te dar uma segurança maior junto ao Tribunal de Contas. Certinho? Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final, né? Agora todo mundo coloca assim: ah, coloca aí no chat. Ah, acabou. Ah, acabou. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e amanhã temos uma live, eu e o professor Bruno Medri, para falar sobre como evitar incêndios em câmaras municipais. Mas não é fogo não, tá, gente? É nas contratações, é figura de linguagem, isso é uma metáfora, tá bom? Amanhã eu te vejo para a gente conversar sobre isso, certinho? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Te vejo no nosso próximo encontro.